todos saibam, né? Tá. Então, está gravando. Vocês veem minha tela, não é isso? Sim, sim. Sim, perfeito. Tá dando para ver. Então, vamos lá, pessoal. Esse bate-papo nosso, ele é um tanto quanto direto, né? Assertivo. A ideia é a gente conversar sobre o plano de desenvolvimento pessoal e detalhes sobre ele. Eu vou dar alguns complementos e sugestões como pode ser trabalhado, certo? Queria dizer que esse é um documento que, do ponto de vista metodológico, a gente considera bastante importante, né? É a única entrega efetiva que tem o programa em termos de documentação, de conclusão, né? Então, não são feitas provas, nem outros trabalhos. Apenas esse final que computa como o resultado final da entrega de vocês. Então, a gente coloca assim, mas é um documento muito mais para vocês, né? Um documento que o objetivo é muito mais que vocês tenham um processo de construção, né? Que parte da... Deixa eu só fechar um documento de construção, né? Que parte de uma autorreflexão, né, do entendimento de quais são os objetivos pessoais e a tentativa de construir através de um processo de planejamento pessoal, uma trajetória de desenvolvimento, né? Então, basicamente é isso, né? Aqui a gente vai estar aqui discutindo desses 4 pontos, né? Falar um pouquinho do que nós caminhamos até esse momento, aí a gente fala um pouquinho dos potenciais ou possibilidades de eixos de planejamento que nós temos aqui. Aí depois a gente fala da estrutura do PDP propriamente dito, né? E aí depois a gente vai falar datas e prazos e tudo mais, que são os próximos passos, ok? Então, é isso que nós temos. Assim, a qualquer momento fiquem à vontade para interromper, para comentar e etc. Né? E a gente vai fazer disso aqui um bate-papo mesmo, né? Bom, a gente seguiu no SKE, no nosso programa, com alguns objetivos, no qual o nosso grande entendimento, em termos de propósito, em termos de caminhar, era a gente ter como foco aumentar o protagonismo de vocês e a responsabilidade na condução e desenvolvimento de pessoas para alcance de objetivos, né? Então, esse aumento do protagonismo pessoal e na condução de pessoas, esse foco de como conduzir pessoas, como se estruturar e como aumentar a percepção de condução do próprio destino é algo que a gente tentou marcar por diversos momentos, né? A gente comentou isso de diversas formas, que é sempre um jogo entre pessoas, entre várias questões, e às vezes conversa mais com nós mesmos do que com o outro, né? E esse é o nosso objetivo, e para isso a gente falou sobre a importância, por exemplo, da autoconsciência, né? De compreender as emoções, falamos da questão de conseguir ter controle emocional, falamos de se conectar com o ambiente, entender a cultura, né? Isso aí vai um pouco mais, porque a gente imagina que existe uma parte social complexa no qual nós nos relacionamos que acaba definindo como se fosse um mar, né? Um colchão de elementos que nos permeiam a todos, né? E acaba influenciando demais nosso processo decisório também. Então, entender o ambiente, cultura organizacional, enfim, tudo no qual nós estamos inseridos. E aí sim, a gente falou no último módulo de lidar com pessoas, né, de conduzir feedback, enfim, tudo de negociação, persuasão, tudo que a gente pôde falar em torno disso, né? Então, essa foi a nossa trajetória até aqui, até chegar a essa intenção, né? Que a gente imagina que grande parte disso é como vocês conseguem significar e conduzir isso para o objetivo que vocês querem. E aí aqui só para falar onde a gente estacionou isso nos módulos que nós percorremos, certo? Então, a gente está aqui no nosso 4º módulo e vamos depois para o 5º módulo, que é a avaliação de resultados, certo? Bom, do ponto de vista do plano de desenvolvimento pessoal, a gente imagina que a gente poderia pensar um plano de desenvolvimento pessoal desenvolvido em grandes eixos, né?
Esses eixos, eles não são obrigatórios, eles não são eixos que necessariamente devem ser cumpridos ou preenchidos como queiram, mas são eixos no qual nós temos como referência, né, que poderiam ser pensados por vocês, uma vez que cada um de nós passamos momentos pessoais muito únicos, né, e que a gente tenha um eixo profissional mais qualificado, ou seja, mais assertivo. Às vezes é importante a gente entender isso num movimento único, né, assim, de uma forma mais integrada em várias partes que compõem esse nosso entendimento, né. Então, dentro desse desenvolvimento pessoal, né, que a gente entende que isso é um processo, inclusive, o plano de desenvolvimento pessoal nosso entra num conceito de que é uma das competências de liderança, o desenvolvimento contínuo, né, o aprendizado contínuo ao longo da vida, aquele processo no qual a gente continuamente está percebendo quais são as nossas carências, nossas necessidades. Às vezes, a organização, ou seja, o Sebrae, por exemplo, nos conectou aqui nesse curso, mas existe um caminhar pessoal de cada um de vocês, que vocês já seguem, então a nossa ideia é tentar tornar isso mais estruturado, e aí esses eixos todos podem ser alternativas de pensamento, né? Então, eu vou passar em cada um deles, meio que para ajudá-los a compreender de forma mais específica. Então, a gente vai passar por todos eles, a começar pelo eixo social, e dentro desse eixo, a gente costuma imaginar o seguinte: nós temos, dentro dessas perspectivas aqui, dentro da perspectiva ambiental, comunitária e política, dentro desse eixo social, a gente pode imaginar que a gente tem várias, ou pode ter várias atuações, né? Sendo nós pessoas que pertencem a um contexto, né? Um contexto no qual se preocupa com a comunidade à nossa volta, né? Um meio à nossa volta. Então é bem possível que nós tenhamos coisas a pensar nesse nível. Então eu quero dizer para vocês que no plano de desenvolvimento pessoal de vocês, dentro do desenvolvimento de liderança, dentro de se preocupar como vocês vão atuar melhor como líderes, é importante entender se vocês têm objetivos para cá, se vocês têm interesse em estar, por exemplo, discutindo questões ambientais aonde vocês estão, né? Se engajando em determinadas causas como essa, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem, aqui no Lago Paranoá, né? Só para imaginar, é uma atividade que acontece praticamente no mundo todo, né? Que é uma atividade de limpeza das águas, né? E eu já participei algumas vezes, por exemplo, amigos meus participam, mas enfim, cada um de nós pode ter uma coisa que se engaja, né, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista e gostaria de se dedicar tempo a isso, gostaria de se organizar para isso também. Do ponto de vista comunitário também, né, muitas vezes a gente imagina que pode existir causas, coisas que nos interessam, né? Eu conversava, acho que não me engano, foi com o Nelson, que falava que tinha uma atuação na comunidade, na preocupação de se engajar em determinados temas, né, com pessoas ligadas até a situação de vulnerabilidade em São Paulo, eu acredito. Mas, enfim, ou pode ser uma coisa como essa, ou coisas ligadas a outras áreas que acho importante na vida, às vezes contribui mais com a comunidade que faz parte, seja lá escolar dos filhos, ou do condomínio onde moram, ou do bairro onde estão, coisas que realmente nos dão conectividade, né? Entendendo que isso pode ampliar mais capacidades, como a gente disse, de empatia, de outras possibilidades de enxergar o nosso meio. E o outro ponto também que pode ser um ponto a ser explorado por vocês é o ponto político, né? Às vezes é um engajamento, e eu não estou falando de uma questão político-partidária, mas uma questão de ideal, de visão de mundo, de como se colocar em determinadas causas, que pode ser interessante, né? Então, vamos dizer, um quê de ESG aqui no plano de desenvolvimento pessoal de vocês, de repente é interessante entender nesse eixo aqui. Bom, como eu disse, não é obrigatório, é pensar nisso. Um outro ponto também, não menos importante, é uma questão financeira, né? Certamente, em algum momento, isso em nossas vidas foi o que mais nos impulsionou, né? Às vezes, momentos diferentes, momentos específicos, mas eu acredito que isso nos impulsiona demais. E muitas vezes, em alguns momentos de carreira, alguns momentos de vida, isso passa a ser norteador de várias coisas. Então,
Eu queria só fazer uma discussão breve sobre isso, até coisas que podem ajudar a pensar e refletir sobre o tema, que é o seguinte: o dinheiro ele tem eu acho que muitos de vocês já conhecem, já sabem disso, mas o dinheiro tem mecanismos muito interessantes, né? Primeiro que ele surge como uma perspectiva bem peculiar, né? Ele surge como dois vetores importantes, que é primeiro é ser um alquimista universal, que a gente chama assim, ele, em tese, ele surge para transformar em tudo, né? Quer dizer, a gente com um punhado de dinheiro, a depender da quantia, a gente consegue transformar em tudo, né? A gente consegue comprar apartamento, a gente consegue comprar bens, a gente consegue comprar diversão, a gente consegue converter isso em uma série de coisas. E ele surge também como um mecanismo de confiança, né? É bem possível que a gente, com dinheiro, consiga mobilizar pessoas para fazerem coisas que não necessariamente estão interessadas, né? Afinal de contas, já ouviram falar aquela piada infame que pagando bem que mal tem, né? Então, imagino que é bem possível a gente pensar naquilo que, do ponto de vista pragmático, assumir determinadas coisas. Então, esses dois eixos que nortearam o dinheiro ao longo dos últimos, a gente pode imaginar, dos últimos milênios, né? Entretanto, depois das grandes navegações ali, com o surgimento do capitalismo de forma mais forte, a gente transcendeu essa questão do dinheiro como uma questão de troca, começou a pensar em crédito e potencial, né? Então, isso mudou completamente a forma que a gente enxerga isso. Então, o dinheiro passa a ser não só aquilo que existe de fato em moeda, mas aquele potencial que nós temos, né, no sistema financeiro como um todo. Então, a gente acaba orbitando numa visão de que o dinheiro seria capaz de converter tudo isso, né? Inclusive valores pessoais, né? Honra, lealdade, amor, moral, uma série de coisas são associadas a isso, ou podem estar, algumas pessoas acreditam muito nisso, né? Ou tão mesmo a questão percebida assim, a gente associa muitas vezes pessoas com determinado status ou local que tem uma capacidade de receber mais confiança, mais crédito, enfim, mais internacionalidade. Afinal de contas, é muito mais fácil conseguir crédito para quem já tem dinheiro, né? Você vai num banco, pedir empréstimo para alguma coisa, é muito mais fácil você conseguir quando você já tem dinheiro, né? Então, até isso... Aí você pode falar, mas claro, um pragmatismo, concordo. Entretanto, isso está tudo num contexto no qual isso está dentro de nossas vidas. Então, possivelmente, e por isso que essa parte aparece por aí, que é uma tentativa da gente colocar dentro do eixo de desenvolvimento pessoal o vetor financeiro, né? A gente pode imaginar que o dinheiro nos permite uma certa elasticidade, né? Uma certa plasticidade, e é importante isso, né? A gente tem muito disso, né? O quanto o dinheiro poderia corromper valores, né? O quanto determinados montantes de dinheiro poderiam ser significativos para que a gente pudesse ficar menos tempo com o filho, com a família, dedicar menos tempo para uma atividade de desenvolvimento pessoal, para a saúde própria. Enfim, a gente sabe que as nossas vidas percorrem por caminhos que nós fazemos escolhas e muitas delas estão balizadas por isso, né? Então, ao mesmo tempo que ele é bom, ele pode ser um vetor interessante de desequilíbrio disso, né? Então, perceber isso. Tem uma visão aí, o pessoal colocou até se não me engano, deixa eu ver quem foi que colocou aqui, o Vitor, foi o Vitor, né? Falou, o livro, né? Tem vários deles, né? Tem, dentre as várias literaturas que tem hoje em dia, se você for pensar, dentre elas, muitas delas discutem isso, né? O quanto eu deveria correr para abraçar e ganhar mais dinheiro, né? E o quanto eu deveria ter uma vida que devesse olhar para outros valores daquilo que estão no meu contexto, né? A gente tem a vida, todo mundo conhece aquele livro como é que é o Pai Rico, como é que é? Pai Rico, Pai Pobre, como é que é? Não lembra aí, não? Pai Pai rico, rico, pai pobre. filho pobre. Pai rico, filho pobre, né?
Uma coisa Não, acho assim. que é pai rico e Não, pai pobre. é para rico e para pobre mesmo. Pai rico, pai Pai pobre. rico, pai Chat pobre. chique. É É isso isso aí, mesmo. é isso aí. Que faz uma discussão boa também na questão Pai do dinheiro. rico, filho nobre e neto pobre. Não, É esse isso? é o ditado, esse é o Esse é ditado. agitado. O livro é para rico e Ele para tá, pobre. né? Mas, enfim, nessa discussão toda, né, tem várias coisas. Se for pensar, o que mais dá engajamento na internet é como economizar, guardar, levantar dinheiro, né? Então, existem várias crenças sobre dinheiro. Eu lembro que eu fui uma vez nesses estudos que eu faço da vida, eu falei que fui convidado para ir num seminário. Era um seminário de imersão. Eu não esqueci o nome do autor, lá daquele Mente Milionária, coisa assim. Eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro qual era. Eu fui, mas eu lembro que foi em São Paulo, tinha umas 10 mil pessoas no centro lá de convenções de São Paulo, uma coisa assim absurda. E a discussão era essa, né? De quais são as crenças, como é que você faz para desbloquear a riqueza, sabe? Aquelas coisas assim que eu acho. Bom, eu não vou nem criticar, vou fazer juízo de valor, mas eu lembro que tinha coisas interessantes. Assim, dentro dessa literatura toda, tem duas abordagens que a gente poderia pensar, né? Um é pensar que o bem-estar é nossa liberdade, ou seja, eu me sinto bem, me sinto feliz, me sinto livre quando o meu bem-estar, as coisas que eu gosto, os meus interesses são atendidos, né? Então, a gente costuma pensar que o dinheiro não é tudo e sim, ele é uma consequência daquilo que eu faço, do meu trabalho, e o meu foco está, assim, como eu me sinto, no bem-estar, do meu propósito, etc., né? Uma outra forma de pensar, que é oposto a essa, seria que o dinheiro é liberdade, ou seja, eu tenho que dedicar o maior tempo possível para economizar, guardar, aumentar a quantidade de dinheiro, porque o meu sucesso está atrelado ao meu sucesso financeiro. Então, quanto mais eu puder guardar dinheiro, em algum momento da vida eu vou conseguir ajudar bastante as pessoas, né? E aí eu vou ter o meu bem-estar, etc. Então, essas duas crenças acabam existindo. Diga, Nelson. Tem também assim, aquele espaço entre dois pontos que é viver para trabalhar ou trabalhar para viver, né? É, Quanto você dedica as duas coisas na sua questão do seu bem-estar, porque obviamente trabalhar para ganhar dinheiro, mas o quanto é para cada um, né? Se você trabalha para ter o dinheiro para viver, esse é pensando no é, bem-estar e no conceito maior de família, trabalho, enfim, todo esse ponto de encontro. é. E certamente vocês, em algum momento da vida, ou agora, em outro momento, pensam o quanto vale assumir um cargo, uma função que vai exigir de vocês muito mais dedicação, em detrimento a outras questões que eu acho importante, né? Tem uma música do nossa, nem do Capital Inicial, do anterior Capital Inicial e Legião Urbana, que fala assim, que vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro para comprar sem se vender, né? Então, é sempre aquela ideia de que o quanto eu estou realmente dedicando tempo para mim, não estou vendendo meu esforço, meu tempo, enfim. Mas, enfim, são coisas de se pensar. Eu acho que dentro dessas duas filosofias, aí eu queria trazer para vocês algumas coisas que são interessantes dessa abordagem, que seria o seguinte, tem entre esses dois cenários, existe algumas crenças, né, que as pessoas falam assim, o quanto você pende para o cenário bem-estar e liberdade, quanto você pende para o dinheiro e liberdade. Aqui é quase que uma brincadeira, tá, pessoal? Não se sintam acuados por causa disso, não. Mas só para fazer uma enquete com vocês, eu gostaria que vocês colocassem de no qual é discordo fortemente e 4 é concordo fortemente, ou seja, 1, 2, 3, 4, pontos para isso aqui, certo? Então, aqui é o seguinte. Primeira crença, assim, a ideia é o seguinte, são crenças que estão na nossa mente, que às vezes a gente concorda com ela ou discorda dela, tá? Então, uma crença é que o dinheiro é sujo e é a raiz de todo mal. Quanto vocês concordam com isso, coloquem de 1 a 4, por favor, no qual 1 eu discordo e 4 eu concordo muito com isso. Ok? Depois, muito dinheiro em excesso é incompatível com os valores espirituais e é um sinal de ganância. Depois,
Quanto mais riqueza tiver, menos há para outras pessoas. Depois, para ser rico, você tem que usar as pessoas ou obter vantagem delas. Depois, o dinheiro é a causa mais estresse e problemas de saúde e traz menos felicidade. A sexta, não gosto de cuidar e lidar com o dinheiro. Sétima, meu foco está no amor, na saúde e felicidade, não no dinheiro. Oitava, investir é para quem tem dinheiro. 9, se eu ficar rico, ótimo. Se não, tudo bem também. E a última, dinheiro se obtém trabalhando arduamente e com muita dedicação de tempo. Bom, esse daqui são algumas crenças daquele seminário que eu falei, que lá tinha acho que umas 100 dessa. E eu peguei umas que foram mais interessantes para mim, só para fazer uma enquete com vocês. E aí é o seguinte, dê uma somada nos pontos aí de vocês, tá ok? E seria o seguinte, se vocês estão com estão entre 10 a 20 pontos, vocês estão no cenário que dinheiro é liberdade, ou seja, tem que ganhar dinheiro mesmo, e essa é a vida, é essa aí. Vocês estão no cenário de 21 a 40 pontos, é o contrário, que o bem-estar é que é importante para vocês. E aí, faz sentido? Não? Sim. Deu ruim? Bom, queria dizer que não é nada científico, tá, pessoal? Só brincadeira, então vocês podem ficar tranquilos. Deu ok aqui. Ficou bom? Eu também. Ficou no limite. Ficou no limite, tá bom, tá equilibrado. Um pouquinho pro bem-estar, um pé no bem-estar, 22. Pode voltar um pouquinho, que eu pulei uma, que eu não sei qual que eu pulei. Vamos lá. Meu Deus, quanto... Meu teu 22. Meu 25. Pô, tava fechado, você vê, né? Agora eu abri o microfone. Todo mundo naquela, tô focado no bem-estar, mas me dá o meu, né? 22, eu 23, 24. Nada de esquece disso, é isso aí. Dinheiro também traz bem-estar, né? Peraí, ô Pedrinha, Com vou certeza. falar aqui, o meu não foi nem o 10, mas também não foi 21, entendeu? Foi 19, então ainda estou dentro do... O meu deu 17 aqui. Nós somos partido de centro, nós somos do centrão. Nós estamos Empatamos partindo de 17. zero. Olha só, assim, o que, obviamente, é brincadeira isso aqui, né? A gente sabe que talvez existisse coisas a se pensar sobre isso. O que eu costumo dizer é que a gente tem que levar a sério essa parte financeira, assim, de frente, olhar de frente e ver o quanto isso nos impacta, certo? Seriamente olhar para isso e ver se a gente tem um plano para isso e pensar nisso e tudo mais, porque às vezes isso pode trazer, vamos dizer assim, distorções da forma que a gente age, das escolhas que a gente tem profissional e tudo mais, né? Então, olhar para isso, talvez para esse grupo nosso aqui, é um grupo privilegiado de pessoas que tem a condição de ter um olhar para isso muito claro, né? E poder se planejar e pensar em coisas, né? Pois não. Professor, o meu deu perto de 20 por ali, sabe? Mas quando eu ficar milionário vai dar 10, viu, professor? Mas a teoria é o seguinte, você nunca vai ficar... Qualquer milionário vai dar 4, 5 Zé Camelo, quanto deu o teu? Hein? O meu deu 21, hein, Fábio? O meu deu 19. Tamo junto. Tá Zé, tudo tamo pertinho. junto. Mas a premissa... Você vai deixar esse material disponível? Estás bem. O meu deu 17 aqui, tá bem. Eu pensei que se eu fosse dar 2, Franklin. Não, nem tanto. Tem coisa ali que tá muito, muito puxado. Tá muito puxado. Não dá. Tá batendo na trave aí com 19. Mas enfim, tem mais esses negócios, assim, era para trabalhar crenças mesmo, inclusive. Olha a loucura do como o cara pensa o negócio, né? Só para vocês entenderem como é que esses modelos, assim, bom, eu vou falar, mesmo estando gravado, eu vou falar, não tem problema não. O que eu acredito desses modelos, desses grandes seminários, esses coaches, essas coisas assim.
que é uma tentativa de você criar um ambiente que, segundo eles, transforma o comportamento, que eu, sinceramente, não... A gente entendendo um pouco mais sobre isso, a gente sabe que isso não acontece, que eles falavam o seguinte, vou voltar aqui, tá? Ele pegava essas crenças assim, então falava o seguinte, você escolhia quais são as crenças que são mais difíceis para você, que você mais tem dificuldade de lidar. Por exemplo, você não gosta de cuidar do dinheiro. Aí você falava isso em voz alta, e aí você amarrava no seu braço, sabe aqueles elásticos de dinheiro, aquelas liguinhas? Isso aqui, ó. Sabe isso aqui, ó? Eu até deixo guardado aqui comigo, não é para isso não, tá, gente? Mas deixava guardado aqui no braço, puxava, repetia em voz alta e soltava para você sentir dor. Para você nunca mais repetir isso. Então, essa é a loucura do modelo mental das pessoas para poder combater essas crenças. Assim, ó, achando que isso faz algum sentido, mas, enfim, deve, em algum momento, você bater bem forte deve funcionar, né? Um autoflagelo para isso. Mas, enfim, eu quero dizer que nisso aqui podem existir coisas que podem atender e talvez seja interessante para vocês. Só para colocar em perspectiva, se vocês acharem que tem alguma relevância, né? Primeira coisa, coisas que talvez aqui, quando a gente fala de Sebrae, é o que vocês colocam para pequenos empreendedores, né? Primeiro, gerenciar o dinheiro com excelência, a gente precisa ter tempo para isso. Então, às vezes a gente ganha demais, não faço isso, ganho muito dinheiro, não precisa, tem gente que faz para mim, ótimo. Mas ainda assim, em algum momento a gente sabe que engorda o gado é o olho do dono, né? Então, vale a pena a gente... às vezes olhar para isso com cuidado e cuidar do dinheiro que tem, que guarda, que ganha, etc. Né? Então, primeiro, gerenciar o dinheiro, né? E ter tempo para isso. Bom, pagar as prioridades primeiro, a gente sabe que é importante. Primeiro, sempre pensar num recurso para longo prazo. Quem quiser alguma dica pode falar com o Frank, que ele manja bastante disso, né, Frank? Com relação a isso aqui é tranquilo. Desenvolver e consolidar fontes de renda passiva também é importante. E aí, talvez, aqui tenham também várias pessoas que trabalham com negócio, tem pequenos empreendimentos e tudo mais, que ajuda bastante. E eu acho que, para mim, o mais importante aqui para o nosso grupo é a gente ser realizado naquilo que faz, sabe? A gente ter trabalhos que realmente preenchem o nosso tempo. Talvez seja uma das formas mais qualificadas da gente se sentir bem naquilo que faz e é remunerado para isso, né? Seja a atividade que for. Então, assim, são algumas coisas que eu só trago em perspectiva porque não teria como a gente falar de um plano de desenvolvimento pessoal sem olhar para essa parte financeira também, né? Tá tudo tranquilo? Algum objetivo vocês têm para cá? Alguma questão é importante nesse momento? Diga, Zé. Não, eu acho que essas coisas mudam com o tempo, sabe? Assim, então, falando... Eu hoje eu dou mais valor ao dinheiro. Eu não dava muita pelota. A perspectiva do final da vida, assim, da aposentadoria, dá um sentido, você fica mais preocupado, entendeu? Porque você vai ter que juntar fazer conta. Eu antigamente não fazia conta, hoje eu faço conta, entendeu? Eu procuro poupar por uma questão de olhar para frente. Eu tenho muitos exemplos de pessoas, não é para você ficar rico, eu estou falando, entendeu? Eu estou falando no sentido de você se organizar para você não ter problema. Né? Nós todos temos aí o pessoal da velha guarda, aí, Murilão, Jorge, né, para ficar desses dois. Quantos amigos nós temos aí que foram pessoas que não se organizaram ao longo da vida e hoje passam tempo. Tem uns amigos meus que passam necessidade. A gente faz... Dia desse, fizemos aqui uma conta para fazer um transplante, porque o cara estava sem grana mesmo, entendeu? Isso me deixa um pouco apreensivo. Não é a questão de você juntar para ficar rico. É juntar para ficar liso. É diferente. Zeca, mas é exatamente esse sentido, entendeu? Cada um de nós pode ser que tenha alguma questão sobre isso. Então, vale a pena pensar nisso, sabe? Dedicar algum tempo para isso, para refletir sobre isso, eu acho que é importante. Como diz, dificilmente nós teríamos sanidade no trabalho, equilíbrio emocional no trabalho, tendo que resolver um problema financeiro gigantesco. Isso dá um desequilíbrio, a gente fica completamente... Então é importante entender que isso vai nos afetar. É por isso que está aqui. Não significa ser rico, milionário, significa a gente ter aquilo que a gente acha que os nossos objetivos estão adequados, né? Estão alinhados. Então pensem nisso, que acho que vale a pena em algum momento, ok? Bom, um outro eixo de pensamento é o eixo familiar, né? E aqui a gente traz bem separado mesmo nesses 3 blocos, né? Família não é uma coisa só. A família, ela pode ser
pode ser organizada nesses blocos ou tantos outros. Mas eu chamo a atenção que, para quem é casado, enfim, tem um parceiro, tem uma parceira, mesmo sendo casado, enfim, é importante ter uma vida, projetar a vida pessoal, né? Projetar a vida, dedicar tempo a isso, né? A gente poderia, por exemplo, uma coisa que a gente faz às vezes é pegar um saco de bolinha de gude, só metáfora, tá, gente? 100 bolinhas de gude e dividir nesses potinhos como se cada bolinha de gude representasse o tempo que a gente vai dedicar a isso, né? E a gente sabe que em algum momento a gente tem que ter alguma bolinha em algum local. Em algum local tem que estar distribuído isso. Então, não só na parte financeira, mas também na parte familiar. Então, olhar para a nossa família, olhar para os nossos filhos, né? Para aquelas pessoas que estão mais naquele núcleo familiar, para o nosso cônjuge ali. Então, é importante ter essa visão. Se existe algum desafio, se existe alguma coisa, de repente passar mais tempo com o filho, de repente eu estou passando por um momento em que está tendo algumas crises específicas familiares, com pai, mãe, etc. Então, vale a pena dedicar algum tempo para cá. Então, coisas como essa também, você imagina. E eu queria sempre conectar vocês. É uma coisa que a gente vai falar de profissão, mas quão é importante a gente ter equilíbrio nessas coisas, né? Ter a visão do mosaico como um todo, ter a visão de tudo que está à nossa volta, né? Bom, aí vem a parte pessoal, que é o que talvez interesse aqui do ponto de vista Sebrae nosso, né? E aqui eu queria chamar a atenção de vocês sobre isso, né? Primeiro, o pessoal tem a ver com o profissional? Tem a ver com o profissional, sim. Tem a ver com carreira, tem a ver com onde vocês querem estar. Então, vocês hoje estão, vamos dizer assim, aonde vocês estão dentro do Sebrae, vocês estão no topo da carreira. Isso significa que vocês não possam estar aprendendo mais coisas aqui, né? Não significa que vocês possam pensar em outras movimentações, né? A gente sabe que o Sebrae, ele é um estágio importante em nossa vida, ele é um momento importante, mas hoje em dia a gente não pensa mais como uma coisa estanque, né, que se encerra ali. A gente pensa em algo que nós podemos transitar e enxergar nossa vida em múltiplas etapas, em locais, né? Às vezes contribuindo dentro do Sebrae por mais tempo, às vezes contribuindo com o Sebrae de outra forma, às vezes até mesmo fora do Sebrae. A questão, eu costumo dizer que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, dar a nossa excelência aonde a gente estiver da melhor forma possível. Nesse momento, nós estamos no Sebrae, precisamos ser excelentes naquilo que a gente faz, quanto líder, como diretor, diretora, então isso é fundamental. Então, quais são os objetivos profissionais que vocês têm? Que desafios vocês querem assumir? Que tipo de projeto vocês querem encampar? Que briga vocês querem lutar? Isso que conectam vocês ao Sebrae. Então, isso é importante ter isso como referência. Isso eu queria dar um destaque para cá. Fora isso, qual o caminho de aprendizado vocês querem, né? Onde vocês querem se aperfeiçoar, que tipo de crescimento vocês querem ter, que tipo de interesse vocês têm em termos de conhecimento e aprendizado. E aí a gente fala assim, poxa, eu me lembro, acho que foi o Zeca que falou assim, pô, eu já vivi tanta coisa na minha vida, não esperava estar nessa faixa, nesse momento da vida, aprendendo coisas novas num curso de liderança. Eu fico muito feliz porque a vida nos surpreende, né? A gente tem coisas que a gente aprende o tempo todo com várias pessoas em todos os momentos. Então, assim, dê espaço para aprender o tempo todo, né? Lembre da plasticidade neural que nós temos, nós aprendemos coisas o tempo todo. Isso nos rejuvenesce, né? Estudar nos rejuvenesce. Estudar nos possibilita olhar para frente e entender que a gente ainda está como aprendiz em várias coisas, né? E é importante saber que a gente tem uma trajetória em alguns campos. Então, entendo o aprendizado como um campo de desenvolvimento de vocês, que pode ser na linha profissional ou na linha, sei lá, humana, pessoal de vocês. Eu quero aprender uma outra língua, por exemplo, eu quero aprender uma outra habilidade que eu não tinha, quero, sei lá, alguma coisa que tenha a ver com vocês. E os dois últimos campos pessoais, não menos importantes aqui, é a questão de bem-estar, né? Saúde e bem-estar. Pessoal, não deixem de olhar para isso com muito cuidado. Se vocês se preocupam com o dinheiro, então, primeiro, sejam pragmáticos, né? Grande parte do dinheiro que a gente gasta com saúde está porque a gente não fez a manutenção preventiva dos veículos, né? Do nosso corpo aqui, né? Então, de vez em quando, a gente precisa, sim, estar atento para isso. De vez em quando, não, todos os dias, né? Precisamos olhar para a nossa saúde, fazer alguma atividade física. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, é importante a gente fazer qualquer coisa de interesse, não só do ponto de vista físico,
mas também do ponto de vista mental, cultural, sei lá como vocês queiram pensar. Mas a parte de lazer também é fundamental. Então, tudo que vocês puderem pensar nisso no dia a dia de vocês, coisas que aproximam vocês. O trabalho é importante, claro, é o que nos consome grande parte do tempo, mas também o convívio com a família. Às vezes, coisas se conectam demais, né? Às vezes, eu tenho a própria diversão ao ficar com meus filhos, às vezes, eu tenho uma própria diversão sei lá, ao cinema. Então, às vezes, as coisas se conectam demais, mas é importante ter esses espaços muito bem preenchidos e pensados, ok? Bom, por fim, não menos importante, a parte espiritual. Pelo bem ou pelo mal, para aqueles que creem e para aqueles que não creem, queria dizer para aqueles que não creem que nós somos seres que precisamos nos conectar. Não tem jeito. A gente se conecta com algo sempre, né? Em algum momento a gente vai precisar olhar e tentar entender que perguntas que nós fazemos, talvez de forma retórica, elas não são meramente retóricas, né? Quando a gente fala que, da onde eu vim, para onde eu vou e por que eu estou aqui, isso é uma forma básica da gente se conectar com algo fora do nosso cotidiano, né? Fora daquilo que a gente tem resposta fácil. E eu digo assim, para a maioria das pessoas que são religiosas, por exemplo, são católicas, já tem um caminho traçado, né? Eu acho que é interessante isso, assim. Para aqueles que não são religiosos, né, talvez tenham que pensar em alternativas para isso, sei lá, fazer meditação, mindfulness, sei lá, ir por algum caminho diferente, buscar se conectar com outras formas, vai ter que criar sua forma de se conectar, mas eu garanto que mesmo essas pessoas que em algum momento vão amadurecer e entender que é importante essa conexão. Então, a busca por esse sentido, por essa conexão é fundamental. Então, aqueles que são católicos, são cristãos, que renovem sua fé, que pratiquem, que tenham isso o tempo todo, né? De uma forma bem direta, a gente costuma dizer que se a gente pudesse ter um algoritmo, né? Como é que a gente resume isso facinho para a gente pensar e lembrar o que tem que fazer, né? Eu digo que a gente poderia tentar conectar o nosso dia a dia, e nosso dia a dia vamos dizer assim, é força de expressão. Ideal que fosse dia a dia, mas vamos pensar num ciclo semanal, sabe? Semanalmente, para ficar mais fácil. Tem que dar um jeito de fazer isso aqui semanalmente, né? E algumas coisas diariamente, né? Por exemplo, trabalhar, eu acredito que vão trabalhar todo dia, né? Seria legal que vocês também fizessem atividade física todo dia. Fosse legal também que vocês tivessem diversão todo dia. Fosse legal também que vocês tivessem algo espiritual todo dia. Então, esse é talvez uma forma de pensar que se vocês dividissem o tempo de vocês diariamente para dedicar o tempo, vamos dizer assim, a lógica de vocês, o dia a dia de vocês, esses 4 grandes campos, ajudaria bastante. O tempo dedicado a isso, nem que seja 5 minutos para rezar, 10 minutos para meditar, uma caminhada de manhã no final do dia, sei lá, ler um livro, assistir um filme, alguma coisa com a família, com o filho, sei lá o que for, e obviamente trabalho, né? Então eu acho que nós temos campos para pensar nisso aqui, cada um vai encontrar o seu local de felicidade, mas é importante ter isso como referência, tudo bem? Então, pessoal, isso aqui nada mais são do que os nossos eixos que a gente pode explorar no PDP. Tudo bem até aqui? Sim? Então, assim, o que é o Plano de Desenvolvimento Pessoal? Né? É um documento, é só um documento escrito de vocês para vocês mesmos, que existe uma estrutura proposta. Vou repetir, uma estrutura proposta. Tem que seguir esse documento? Não. Eu posso escrever uma redação sobre mim? Assim, nasci no dia tal, fiz assim, minha história é assim e tal, meus objetivos agora são esses, eu vou tentar, pode ser. Basicamente, o Plano de Desenvolvimento Pessoal, ele fala, é um planejamento bem tradicional, como vocês conhecem, né? O momento que eu estou, aonde eu quero chegar e como vocês vão fazer para fazer isso. Pode fazer isso nessa estrutura? Pode. Tem gente que gosta dessa lógica mais cartesiana, como eu vou apresentar aqui, e tem gente que prefere escrever de forma livre. O ato de escrever, ele faz todo sentido para a gente. Não basta só pensar e imaginar. Colocar no papel é o nosso trabalho aqui, certo? Então, aqui, claro que vocês vão poder escrever no computador, mas há quem diga que o ato de escrever manualmente, ou seja, de produzir a letra,
é um ato que mais complexo ainda do ponto de vista de dar significado às coisas. Mas aqui faça quem quiser. Existe uma coisa também, tem pessoas que gostam, até tem uma estrutura de você trabalhar algumas questões pessoais que psicólogos usam, que é você escrever isso numa terceira pessoa sobre você. Então, o Fábio Zimmermann, que estuda assim, estará no dia tal fazendo tal coisa, o objetivo dele é esse tal. Então você fala, eu falando sobre mim mesmo, né? Eu não gosto disso, eu não tenho essa dificuldade de escrever sobre mim na primeira pessoa e tudo mais. Então façam como achar melhor, tá ok? Mas enfim, quais são os pontos que poderiam compor isso aqui que vocês vão receber, tá? Primeiro ponto é o seguinte: a gente tem aqui uma parte de reflexões pessoais, né? O que é isso? Não sei se vocês lembram, entre o módulo 1 do nosso programa, vocês fizeram o assessment, certo? O módulo 2 tinha uma atividade de transição, que era que vocês deveriam fazer um texto, resgatar, pensar sobre alguns pontos, que são esses aqui. Quais são suas vulnerabilidades no ambiente de trabalho, por exemplo? Quais são seus valores pessoais? Existe uma relação entre sua vida pessoal e sua vida profissional? Que tipo de vulnerabilidade você encontra nesses 2 pontos? Quais são suas capacidades que você gostaria de desenvolver? Então, basicamente, aqui é como se fosse uma introdução, né? Olha, eu pensei sobre esses pontos. Então, aqui são algumas dicas que vocês podem fazer. Sugiro que vocês façam isso aqui, ajuda bastante a responder essas questões. Quem quiser fazer como o Bullet faz, quem quiser escrever um texto faz, quem quiser fazer uma coisa completamente diferente pode fazer também, tá ok? O importante é você primeiro ter uma etapa de pensar no momento atual, do que vocês são e etc. E aqui tem algumas dicas. Depois, a ideia é trabalhar algumas competências. Aqui no nosso programa nós trabalhamos com essas competências aqui de forma transversal a todos os módulos. E aqui a ideia, até a gente discutiu no último módulo, que vocês poderiam escolher algumas que queriam desenvolver. Por exemplo, eu quero aumentar minha capacidade de feedback, por exemplo. Eu quero conseguir trabalhar mais com foco em mente, eu quero ter mais foco em resultado, perder menos tempo com dispersão, com discussões bestas e tudo mais. Não, queria ter, por exemplo, aumentar minha capacidade de autocontrole, eu tenho perdido muito paciência ultimamente e tal. Então, cada um vai escolher um objetivo que acha importante aqui, ou vários objetivos. Tem que ser esses objetivos? Mais uma vez, não tem que ser esse. Aqui é uma dica de quais objetivos, quais competências vocês gostariam de trabalhar, certo? Aí eu estou falando de habilidades que a gente trabalhou no curso que vocês acham importante desenvolver, tudo bem? Aí, a terceira parte do plano de desenvolvimento pessoal seriam... diga, Vitor. Fábio, aqui eu tô com o terceiro módulo aqui, tem esse quadro. E aí fala da escolha de três competências para que se possa trabalhar, se fazer o plano em cima de 3 competências, não é isso? Escolhendo, quer dizer, como você falou, pode estar nessa listagem ou pode ter outra que não esteja listada, a gente pode escolher. Uhum. E tem uma que fala do autodesenvolvimento, atua como protagonista do próprio desenvolvimento, elaborando e conduzindo o seu próprio plano de desenvolvimento pessoal. Isso seria uma competência a ser desenvolvida? Quer dizer, essa coisa de... Tanto é que, ao elaborar esse documento, vocês já estão no caminho dela. Bem legal. Certo? Ao elaborar o documento, vocês já estão escrevendo sobre ela, já estão pensando sobre ela. Certo. E a ideia, na verdade, é que, tudo bem, você quer ser protagonista do desenvolvimento pessoal, então você está elaborando seu plano de desenvolvimento pessoal. A outro passo vai ser, está cumprindo ele? Né? Você está seguindo aquilo que você planejou, buscando seguir aquilo que você planejou? É isso. Então, por isso que... seria assim. Inclusive, esse eu acho que é uma competência que a gente deveria colocar bem do nosso lado, assim, sabe? Assim, bem assim, dar mão dadas para ela. Eu tinha marcado ela, mas assim, seria acompanhar o seu próprio plano de desenvolvimento, né? Exatamente. Ter ele com seriedade, né? Assim, colocar as coisas que você quer fazer mesmo. Porque às vezes, por exemplo, eu vou te falar uma coisa bem simples, né? Eu não sei quantos de vocês já pensaram em aprender uma segunda ou terceira língua e fica ali, né? E deixa, e vai. Pô, é difícil. Sim, é difícil. Um termo americano que foi colocado, que é o tal do como é que chama aquilo ali? Não é protelar. Protelar não é... Procrastinar. Procrastinar. É procrastinar.
Exatamente. A Procrastinador. procrastinação não é preguiça. A procrastinação é medo do sofrimento emocional, do desgaste que isso nos dá. Então, você... Nossa, isso vai me dar tanto trabalho, deixa para lá. Você, sabe assim, finge que não vi, né? E um pouco disso acontece quando a gente fala do nosso desenvolvimento pessoal. Às vezes a gente... Por isso que é tão legal. Assim, quando eu vejo pessoas como vocês num programa como esse, eu vejo assim que vocês deram um passo assim muito forte. Cara, eu vou me arriscar, vou lá ver o que está rolando e tal. O outro passo a ser dado é, cara, eu vou fazer um plano de desenvolvimento pessoal, eu vou seguir. Eu achei legal esse negócio aqui. É só para vocês. Não tem mais nada além de vocês aqui, entendeu? Não tem mais nada de pensar nos Legal. objetivos que vocês querem, não tem mais nada de falar o que vocês querem aprender e para onde vai a carreira de vocês. Agora, deixar isso de lado significa, assim, virar as costas para vocês mesmos, deixar, sabe, assim, gosto de um momento Zeca Pagodinho que é legal, sabe, aquele negócio, deixa a vida nos levar, a vida leva eu e tal, mas em algum momento é legal a gente dar uma olhadinha para ela, né, porque às vezes está muito à deriva, né, então, como gestor, vocês entendem o que eu estou falando, então, é disso que a gente está falando, tá, Vitor? Então, ele já estaria, de certa forma, Ok, um dos objetivos entendi. buscando aqui. Bom, e aqui, pessoal, nesses objetivos pessoais que estão aqui, é se vocês, aqueles que eu falei, certo? Daquela roda da vida ali que eu passei por vocês, aqueles 5 lá, aqui familiar, pessoal, social, espiritual e financeiro, se vocês têm algum objetivo, por exemplo, pô, preciso guardar dinheiro para aposentadoria, preciso, aí pode ser bem pragmático, eu quero 10 milhões, 5 milhões, 1 milhão, 100 mil guardado até do dia tal, pode ser. Eu quero começar pô, eu quero começar a fazer meditação, pô, eu quero voltar para a igreja, sei lá, pode ter aqui assim, pô, eu quero passar mais tempo com meus filhos, né? Você pode colocar objetivo bem objetivos smarts, como vocês queiram, que é o que a gente sugere, mas ou de forma bem literal mesmo, que seja mais fácil. Por exemplo, eu quero ter dedicar mais tempo à minha carreira, eu quero resgatar a minha atuação, eu quero melhorar minha atividade junto à equipe, tal, etc. Né? Então, isso eu acho uma coisa importante ter como referência, tá ok? Então, aqui são os objetivos que vocês trazem aqui, é um outro campo. E, por fim, o plano de ação, que é o que dá a conexão de uma coisa a outra. Né? Aí vocês podem usar todos esses campos, alguns deles, né, o que você achar melhor. Então, a gente pensou uma estrutura assim, ó, que a gente tem objetivos, né, as competências ou objetivos, ou seja, vocês podem pegar essas competências que estão aqui, ó, essas competências que a gente trabalhou aqui, e ou esses objetivos que a gente trabalhou aqui. Traz para cá. Beleza. Então, aqui está escrito de um jeito qualquer. Você fala assim, eu preciso passar, pô, quero estar mais próximo da minha família. Tá, beleza. Aqui é um objetivo que você trouxe para cá. Qual seria uma meta smart? Cara, eu quero pelo menos... não viajo mais finais de semana. Os finais de semana todos eu passarei com a minha família. Pode ser isso. Vamos imaginar que você está com uma vida louca de trabalho nesse momento. Então, você pode colocar assim, então, a partir desse ano, até dar o total X, né? Pode ter coisa, sei lá, o que vocês imaginarem aqui, certo? E as entregas, você pode substituir aqui por atividades. São as atividades que você vai fazer. Vou organizar uma agenda de forma adequada, vou planejar né, o meu mês com uma certa antecedência, vou influenciar as agendas que eu puder influenciar, etc. Né? Então, pode ser isso, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês que poderia ser com base nas competências que a gente fez. Então, eu trouxe 3 competências, né? Agir com foco em resultados, autoconfiança e feedback, né? Então, esse agir com foco em resultados, poderia ser uma meta assim, realizar uma reunião de avaliação do desempenho da unidade até maio de 2024, que é a data X, tá? Eu chutei uma data aqui. Então, significa que essa é uma meta que eu quero. Então, pode falar assim, cara, o feedback é negócio, ou avaliar resultado para mim é fundamental, eu quero avaliar o resultado da minha equipe como um todo, da minha área como um todo, meus diretores como um todo. E eu vou definir o roteiro de reunião, levantar os dados, analisar o desempenho, validar tal e conduzir a reunião. Isso eu vou fazer, então pode ser uma agenda de trabalho mesmo, bem pragmático assim. A outra parte de autoconfiança, eu quero iniciar uma rotina diária equilibrando trabalho, lazer, exercício, meditação até abril de 2024, né? Então, sempre colocando uma data, se possível. Essa daqui, pessoal, eu queria, assim, é um incentivo que eu faço para vocês. Se eu pudesse, além do recado de vocês elaborarem o plano de desenvolvimento pessoal de vocês e de vocês terem um cuidado especial com a carreira de vocês e com o desenvolvimento de vocês, que eu acho uma coisa importante, uma coisa que se eu pudesse influenciar isso, eu queria que vocês pudessem pensar nisso aqui. Tenta equilibrar a vida de vocês nessas 4 coisas.
4 coisinhas só. Tentem fazer isso todos os dias. Qualquer coisa. Isso não tem como ser ruim. Não tem como ser ruim. Uma parte espiritual, uma parte de lazer, uma parte de trabalho e uma parte de atividade física. Só isso, certo? E aí você pode aqui, por exemplo, as atividades, definir um modelo padrão de rotina, se inscrever em academia, instalação do app de meditação, seja lá como for. Como eu disse, quem não é católico no nosso país, quem opta por um outro caminho, talvez seja mais difícil encontrar o seu espaço, né, nessa parte espiritual. Mas, enfim. Feedback, certo? Então, um outro exemplo é realizar reuniões mensais individuais de feedback com a equipe. Então, isso pode ser uma meta que eu me imponho. Cara, eu vou tentar fazer reuniões individuais. Pelo menos uma pessoa por mês minha meta é essa. Uma pessoa por mês dá um feedback. Isso eu vou tentar fazer. Todo mês eu vou fazer com alguém. Né? Então, vou identificar a estrutura, o modelo de feedback. Eu já penso como é que eu vou estruturar. Pô, aprendi isso aqui na aula, vou criar meu próprio jeito aqui, usando aquilo como base. Vou identificar a pessoa, vou preparar e organizar o feedback para a agenda e vou realizar o primeiro feedback. Aí depois entro na rotina. Então, entenda, o plano de desenvolvimento pessoal nada mais é do que um sai da inércia, sabe? Assim, uma estrutura que a gente pensa para sair da inércia, que mobiliza para isso. E é uma coisa, como eu disse, a ideia é que vocês entreguem isso. Não existe nenhuma avaliação do tipo tá certo ou tá errado, mas vocês podem contar com a gente para fazer qualquer tipo de troca, né? Do tipo assim, pô, Fábio, dá como sentar para você dar uma olhada? Eu te mando o meu PDP, você dá uma lida, a gente conversa, ou eu te apresento as ideias que eu quero. Eu já fiz com um monte de gente. A gente está aqui para isso, a gente está contratado para isso, inclusive, tá? Então, usem isso da melhor maneira e para a gente vai ser um prazer, certo? Queria também deixar, até falar aqui bem aberto, a gente só indo para os próximos passos, é que está franqueada a palavra para vocês, mas aproveitar isso e conectar. No dia 22, a gente tem o nosso próximo encontro, né? O que eu estou tentando fazer, ainda vou falar com a Denise, no dia 21 à tarde, viu, Pedrinha? Esse aqui é aquele papo que a gente pode ter se você tiver agenda. Vamos ver quem está interessado. Algumas pessoas não puderam participar do terceiro módulo ou como o Pedrinha, que teve que sair no segundo dia. A ideia é que a gente faça um repasse daquilo que aconteceu, converse com as pessoas e tudo mais. Então, eu estou me organizando para no dia 21 à tarde poder estar com vocês, que acho que facilitaria para todo mundo, tá? Então, assim como tem isso aqui, eu estou disponibilizando a agenda para vocês. Então, se vocês precisarem falar do plano de desenvolvimento pessoal, contem com isso, ok? Contem conosco aqui. Então, os próximos passos são elaborar o PDP. Nós temos um modelo, o modelo já estará lá na plataforma de vocês. A gente vai mandar também por e-mail e no grupo de WhatsApp. Então, o modelo do PDP aberto em Word vocês receberão, tá, ok? Já está na plataforma. Estou falando aqui, eu tenho quase certeza que já colocaram lá. Mas já está na plataforma, senão ficará lá, mas vocês receberão por e-mail. É um arquivo aberto ou PDF? Aberto? É aberto, é um Word. É Word, tá, beleza. Tá? Mas vocês receberão também no grupo e também receberão por e-mail, tá bom? Então, isso vocês já vão receber. O prazo final de entrega é dia 30 de agosto, ou seja, tem mais de um mês para fazer isso. Na verdade, um mês, né? Hoje é dia 30, um mês para fazer o plano de desenvolvimento pessoal de vocês. Façam da maneira que mais agradar a vocês, mas façam. Só isso que eu peço. Né? Esse é o nosso interesse maior. Do jeito que mais... Uma folha. Uma tabela colocando as ações que vocês querem. O que mais couber na imaginação de vocês. Aqueles que preferirem, escrevam um texto, uma redação, como eu já recebi coisas diferentes. Eu recebi um plano de desenvolvimento pessoal, foi bem criativo, que é, na verdade, uma redação sobre a própria pessoa, né? Falando das coisas, das conquistas, assim, até bem artístico, assim, né? Bem interessante como estava sendo colocado. Enfim, cada um tem seu estilo, faz do jeito que achar melhor. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão ainda para se falar? Fábio, então, se a gente tiver alguma dúvida, a gente entra em contato contigo pela plataforma, pela plataforma, pelo não, WhatsApp, você pode pelo mandar. WhatsApp, né? Meu contato está lá no WhatsApp, você pode mandar no WhatsApp, e-mail lá nas minhas informações, pode ser direto no meu WhatsApp.
Se eu não puder atender outras pessoas da equipe, Fernando, Lucas, Miriam, acaba criando agenda para isso. A gente tem uma equipe para atender vocês. Eu vou tentar atender todo mundo, mas a ideia é que a gente tenta cumprir a necessidade de datas de vocês e horários, ok? Ok. Fábio, por mim, tudo certo, tudo tranquilo. De antemão aqui já quero te parabenizar pela postura que você teve nos momentos onde nós tínhamos dúvidas, incertezas, questionamentos. Acredito que todos, de alguma forma, tiveram aí um aprendizado. E é isso, o nosso dia a dia tem sido literalmente de aprendizados. Então, a princípio, caso eu tenha alguma dúvida, com certeza eu vou te procurar. Perfeito, conte com isso. Fábio, eu também queria aproveitar aí a oportunidade para parabenizar aí pela condução do curso e também pelos conteúdos que foram trazidos, né? Acho que não sou tão velho aí quanto o Zeca, tão velho, não tão experiente quanto o Zeca, né, Zeca? Mas também já tenho algum tempo aí de estrada e realmente a gente sempre tem que aprender, sempre tem que estar aprendendo, né? E realmente eu acho que foi uma surpresa muito positiva esse curso. Acho que levou assim a algumas reflexões, já tinha coisas que eu já tinha lido, já conhecia, mas assim você deu uma sistematizada muito legal, uma condução também muito bacana, né? E parabéns, eu acho que foi um curso que acrescentou muito para mim, eu acredito que para a maioria aí da turma ou para todos. Eu subscrevo aí as palavras do Vitor, viu? Até porque era meu vizinho na sala. E eu pude, de fato, ao receber o ensinamento aí do professor, né, ouvir os comentários do Vitor, que me ajudaram muito nesse caminhada. Viu? Mas muito bom. Está de parabéns aí, é maravilhoso, muito interessante, né? A gente aprende muito, né? E foi muito bom ter participado. Legal, pessoal. Muito bom, muito obrigado. E nós teremos um evento presencial no dia 20. Diga, Jorge. Eu só queria, né, reiterar aquilo que foi dito aí, né, pelo pessoal. Eu confesso que eu não tinha me manifestado com relação aos cursos e na divulgação da terceira turma, a Denise ligou, aí disse, diretor, é a última turma e o senhor ainda não se manifestou. Aí eu caí assim, eu digo, Ave Maria, eu vou ter que me virar para poder ver isso, que eu estava fora, enfim. E aí fui. E para surpresa minha, é que eu vi que meus colegas, Franklin e Vitor, também não tinham. Então, estamos tendo o privilégio de estarmos três juntos nessa terceira turma e, com certeza, reiterando todos aqueles agradecimentos que foram ditos aí, que foram feitos aí, né? E dizer, né, aquilo que o nosso Gonzaguinha, né, dizia e diz aí, porque as músicas dele continuam, somos eternos aprendizes. Então, o tempo não tem nada a ver com isso. Então, continuamos aprendendo. Muito obrigado. Muito bom. Diga, Zeca. Eu queria também deixar aí meu agradecimento, dar os parabéns a você, amigo, pela condução. Fiquei muito feliz. Para mim foi surpreendentemente bom. Entendeu? Vou tentar, né? Ver como é que eu traduzo isso. Vou lhe ligar, com certeza. Viu? E também queria dar um abraço forte para o time, nossa equipe, rapaz. Que turma boa, rapaz. Turma boa. Com algumas exceções, não é? Não nomináveis, né? Não nomináveis. Como o Vitor, o baiano, pô. Não é? Tá falando, pô, na verdade. Mas, brincadeiras à parte, muito bom encontrar vocês, conviver com vocês, né? Quando a gente pensa que já viu tudo, malandro, não viu coisa nenhuma. Vida segue com força. Um beijo para todos. Bom, beijo para vocês aí, mas é o seguinte, hoje não é o fim do curso ainda não, né? Tem o dia 22 ainda aí, né? Graças a Deus não vimos tudo ainda, né? O dia 22, já estão despedindo já aí. O Fábio, os caras estão achando que eles estão querendo voltar a cabular a última turma aí, viu? Olha a Denise de olho aí. A Denise já me ajuda nisso aí, né, Denise? Comecei a ouvir meu nome aqui, eu falei, deixa eu me pronunciar. E dia 22 vai ser presencial aqui na 605 Sul, tá? No Salão Nobre. Nosso último encontro.
A gente dá uma lembrada proximamente, a gente avisa, lembra vocês da data e do local, mas a data vocês já sabem. A gente vai mandar também um link para vocês, para que vocês respondam uma pesquisa, né, que a gente vai fazer a avaliação dos resultados do último encontro. Então, é importante a gente ter essas informações de vocês previamente, mas tudo vocês vão receber a contento, não precisa se preocupar agora não. A ideia era só entender o PDP e que a gente possa seguir a partir disso, tudo bem? Uma última pergunta aqui, só para a organização. Aquele dia você falou lá no último módulo que teriam 3 turmas indo para a questão da Alemanha depois lá, em 3 momentos. Uma seria esse ano ainda. Tem um prazo, uma data para a gente ter uma ideia já de quando? Porque senão vai ficar muito pouca gente esse ano, porque geralmente final do ano as correrias do Sebrae são muito grandes. Então, só para a gente ter ideia disso, tem alguma coisa já, Denise? Não, a gente ainda não tem, porque está para aparecer jurídico no SEAP, né? Essas 3 imersões. Então, a priori, a gente tem final de outubro, a primeira turma, o primeiro grupo, aí depois temos em abril de 2023 e setembro de abril de 2025 e setembro de 2025. Então, a gente acredita que semana que vem vai para a aprovação da diretoria e acho que até o dia 7 a gente já consegue dar esse retorno para vocês, tá? Sem falta. Se puder não ser no final de outubro, é porque final de outubro tem as aprovações do plano de trabalho do Sebrae estaduais. Então, ser sempre mais pro início do mês, que é mais tranquilo para todos nós. Quase todo mundo tem reunião no final do mês. Eu tinha proposto uma primeira agenda tentativa, tá? Que é exatamente para dar um tempo, inclusive, né? Mas não queria antecipar nada, mas assim, comecinho de novembro, primeira semana de novembro, essa era a ideia, né? Mas isso ainda vai ser discutido, não queria antecipar nada, assim, porque é só que eu acho também mais importante, porque também tem uma época em outubro de eleições tal, e talvez seja complicado para algum de vocês. Quanto tempo essa imersão lá? É uma semana? Uma semana. 5 dias. A atividade é bom que nossa pega o lá... feriado de finados aqui, é uma boa data, no começo de novembro, não complica muito. Pois é. São 5 dias, segunda a sexta, né? A gente normalmente sugere que vocês cheguem lá no sábado e saiam de lá na segunda ou no domingo seguinte, para aproveitar as coisas que são... É tudo muito próximo ali, né? Tem muita coisa para ver lá, a gente estaria com vocês, a gente pode dar várias dicas também, mas a atividade nossa lá seriam esses 5 dias de segunda a sexta, ok? Mas só lembrando que o Sebrae Nacional vai arcar com o valor das imersões, que está custando R$20 mil por dirigente, tá? Passagem aérea, diária, hospedagem, vai ser por conta de cada diretor em cada Sebrae estadual. Ok. Mas, Denise, acho que é importante na aprovação até aí para coisa fazer a indicação, né, de que os estados mandem aqueles diretores que foram, entendeu? Só para ajudar nas aprovações dos conselhos aí, não criar, às vezes, conselheiros que não participaram do curso querer participar só desse módulo, entendeu? Não, mas a gente já fez uma seleção apurada já de quem é que participou de todos os módulos. Então, a gente tem 57 dirigentes já. Porque senão, às vezes aí vir, não, mas olha, eu quero participar, tá? Não. Senão, é bom estabelecer. Não, mas o número já está estabelecido já no SEAP, e a gente já deixou que só vai ser elegível quem completar todos os módulos. Então, de vez em quando eu ligo para algum dirigente que, diretor, você faltou o módulo tal. Então, é porque eu fico preocupado com vocês. Não, e, Denise, reforçando aí essa preocupação de Cláudio, talvez nesse documento que vinha do Nacional, né, para os Sebrae estaduais, já colocar que esse módulo de imersão, acho que obviamente vai ter isso, mas só reforçando, faz parte do programa, da conclusão do programa, né? Para poder sim, não, com certeza. A gente colocou uma boa justificativa né, que não é uma técnica. viagem para passeio, tal, não, é uma coisa certeza. que exatamente para poder fechar a atividade programática do curso, para completar o curso, deixar isso bem explícito. Eu até falei aqui que eu estou querendo, quando eu voltar, né? Se eu voltar em abril do ano que vem, em setembro eu queria já participar dessa turma com vocês aí. Porque, assim, a Denise ia comentando, e Vitor, e toda a justificativa, o porquê dessa aí da Alemanha, ela se conecta ao próprio programa que vocês estão fazendo. Então, não justifica ninguém de fora ir
a não ser por uma outra questão qualquer, mas a ideia é que esse grupo que vá por conta disso, entendeu? Não, e se vocês quiserem também, quando for aprovado, eu posso pegar o documento que a gente justificou toda a emissão para encaminhar para vocês, até para vocês encaminharem para o conselho, né? Não sei como é que funciona nos estados, se vocês precisam da aprovação do conselho também para realizar essa imersão. Precisa. Então, ótimo, Denise, acho que eu todos, compartilho acho que com todos vocês. precisam, assim, pelo que eu saiba, acho que todos precisam aprovar nos seus conselhos para poder sair do país, entendeu? Mas aqui é assim. Missão internacional, acho que todos precisam. Então, ótimo, porque a gente construiu esse documento junto com o Fábio, né, e o Fernando, então essa justificativa técnica ela está bem embasada para poder justificar que não é uma viagem de passeio, né? Vocês justamente aprenderem na prática o que vocês estão aprendendo aqui na teoria. Ok. Complementos a isso também. Bom, nos encontramos então na Bahia, né? Afinal de contas. Até Salvador. Tá certo. Até Salvador, né, rapaz? Pô, Jorge, estou chegando, Jorge. Semana que vem já. Obrigado por ter Estamos aqui aguardando. Eu só vou falar para vocês que literalmente está chegando amanhã, tá? Meu rei esperando. Quando eu chegar, eu falo, valeu, tá tudo certo por aqui. Literalmente está chegando amanhã. Aí vocês vão comer um buqueca de verdade, não é aquela capixaba, não. Provocação barata. Tá gravado isso pro Pedro. Para não magoar tá aí, o nosso senão ele ia fazer uma confusão agora aí. Vou ter que levar na mala, pô. Não, mas o Pedrinha tá aí, rapaz, esqueci. Valeu. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Boa tarde para vocês. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.